Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. Esse é o nosso episódio 15 já. E eu queria começar o episódio pedindo desculpas a todas as pessoas que convivem comigo, amigos próximos, por terem sido influenciados pelo idioma que eu venho criando. Quem convive comigo no dia a dia sabe que eu tenho umas manias de linguagem e elas não fazem bem, elas não são saudáveis. Primeiro, um outro ponto, que eu tô bem viciado em BBB, né? Então, já começa aí, eu passo 80% do meu tempo falando: ah, se toca, babu, só porque ela é branquinha. E os outros 20% do meu tempo eu torço por alguém falar sobre BBB ou usar esse meme para eu poder completar esse meme e trazer esse meme à tona de novo. Porque assim, eu amo, tô obcecado, só falo toda hora se toca, babu. E o meu outro vício de linguagem é falar tudo com ucho ou ucha no final. Então eu, por exemplo, quem não tá convivendo comigo, né, que tá por fora, eu não falo, eu vou tomar uma coca. Eu falo, vou tomar uma cocucha, né, gente? Aí, tudo é com essas terminações. Só que o meu problema é que eu faço isso, inclusive, no meu ambiente de trabalho. O meu maior medo da vida adulta é algum dia ser chamado a atenção ou ser penalizado por falar coisas indevidas no ambiente de trabalho. Por quê? Tipo assim, eu vou ir ali numa reunião zuxa, vou editar um vídeo zuxo aqui. Então, tudo é assim. Então, eu morro de medo. Só que aí eu percebi que isso tá começando a atrapalhar meus colegas. Porque outro dia meu colega, que senta do meu lado, ele é bem mais quietinho, assim. Aí eu tava conversando com ele pra gente fazer alguma coisa, e ele falou: não, e daí a gente chama o Léo Zuxo também. Que o nosso amigo é Léo, né? E daí ele falou: a gente chama o Léo Zuxo também. Gente, eu tive uma explosão, eu não conseguia mais parar de rir. Eu ri muito, sério. Ouvir ele falando Léo Zuxo me quebrou as pernas, assim, de um jeito, eu não tava esperando. Aí outro dia também, lá no refeitório, eu vi, a gente tava indo almoçar, né? Aí eu fui ver as comidas que tinham por lá. E aí eu olhei pra minha amiga e falei: amiga, tem frangucho hoje? E assim, ela quase teve um ataque, ela quase surtou, ela começou a rir. E tipo assim, gente, não é tão engraçado, mas é porque meio que virou uma piada interna, entendeu? Sei lá, com as pessoas que são mais próximas de mim. Aí semana passada eu combinei de ir no cinema com duas amigas. E aí, qual era o nome do grupo? Cinemucho das Gatinhas. Óbvio que ia ser Cinemucho, né? Então, tá nesse nível. Tá um nível bem avançado. E eu já tô considerando grave. Porque tá afetando várias pessoas do meu círculo social. Então, esse é o meu pedido de desculpas. Gente, se vocês estão falando babu se toca e frangucho, cinemucho, cocucha, eu peço desculpas encarecidas do fundo do meu coração. Mas esse vídeo, de alguma forma, vai ter a ver com isso, tá? Vai ter a ver com essas palavras que eu tô criando com esses vícios de linguagem. Por quê? Qual que é o assunto do nosso vídeo de hoje, tá? Eu tava refletindo um assunto pra trazer, e uma coisa que eu fiquei pensando muito nos últimos dias é que a gente comete um erro, às vezes, de achar que o mundo tá pronto. Como assim o mundo tá pronto? De achar que todas as coisas já estão prontas, já foram criadas, que o mundo que a gente vive é isso aqui e já era, e a gente que tem que se adaptar a ele. Eu discordo um pouco dessa ideia. Porque eu acho que o mundo não tá pronto, eu acho que as coisas não são assim, e eu acho que é nosso dever criar coisas para esse mundo, criar tudo. Porque eu fico pensando no meu dia a dia e tem muita coisa que eu percebo que não existe ainda e que eu tenho vontade de criar.
e que eu queria que as outras pessoas também tivessem vontade de criar, entendeu? Porque é meio difícil criar as coisas sozinho, né? Então é mais legal quando tem mais pessoas criando coisas juntos. E uma coisa que eu acho legal da gente falar que é legal de criar e que às vezes parece muito difícil, mas que não é tanto, como é o exemplo das palavras. Eu fico pensando, gente, tem muitas palavras que não existem ainda. E a gente tem esse poder de criar palavras, assim como eu tô criando com cocucha, com essas coisas, entendeu? Com essas terminações assim mais divertidas, né? Óbvio que esse é um exemplo bem simples, né? Bem... Ai, desculpa, eu tive que atravessar a rua. É óbvio que esse é um exemplo bem simples, assim, de criar palavras ou adaptar palavras, né? Mas vocês lembram que eu vou dar um outro exemplo agora que é um pouco mais real, assim, e tem a ver com a minha vivência. E que eu quero que vocês pensem um pouquinho também sobre isso. Vocês lembram que nas minhas férias eu fui pra Dinamarca visitar minha família, meus amigos. E quando eu tava lá, eu visitei uma pessoa que é muito, muito, muito querida pra mim, assim, pra minha vida. Ela mora lá na Dinamarca e ela já veio me visitar aqui no Brasil. E foi alguém muito importante, assim, pro meu intercâmbio no tempo que eu morei lá. E se tornou alguém importante, assim, pra minha vida, sabe? E agora que eu voltei pra lá no ano passado, eu encontrei com essa pessoa novamente. E essa pessoa, atualmente, ela me contou que ela se identifica como uma pessoa não binária, como uma pessoa genderqueer. O que pra mim foi não vou dizer que foi uma surpresa, assim, porque a gente já se conhecia, nós dois, né? A gente tinha vivências parecidas. Mas é que eu tava nesse processo, assim, de me entender também como uma pessoa não binária, assim, queer, e encontrar com ela nesse exato momento e perceber que ela também tava meio que no mesmo processo que eu, foi muito interessante e me deixou muito feliz e emocionado, assim, sabe? É muito legal ver que também tem outras pessoas com idade parecida, com vivências diferentes, mas que também estão se descobrindo, se conhecendo, se entendendo e que não tem respostas prontas, sabe, para isso que a gente está vivendo ou para forma que a gente precisa lidar com as coisas, que não existe resposta, certo, para situações que a gente vive no dia a dia de ninguém, né? E aí foi muito legal ter esse momento de troca com ela e de ver que ela também tinha questionamentos parecidos, que ela também não tinha as respostas para as mesmas perguntas que eu tinha, ou que ela também tinha outras perguntas sobre esse momento da vida, assim. E então foi, sei lá, um momento muito mágico para mim, assim, um momento muito feliz de ter encontrado com ela e descobrir que a gente tem ainda mais afinidade e coisas em comum do que a gente já achava antes. Só que aí vem o plot dessa história. Por quê? Essa minha amiga, eu falo minha amiga porque ela aceita ser chamada por todos os pronomes, né? Feminino, masculino e neutro. E aí, pra vocês entenderem, né, o contexto, ela namora um homem, né? Cis. E quando eu fui visitar ela agora, ela me contou que ela estava grávida, né? E eu fiquei muito, 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 muito feliz. E é muito legal e me deixou muito feliz ver uma família queer, né? Porque agora eles realmente, né, o casal tava se tornando uma família. E era muito legal, tipo assim, uma das primeiras vezes da minha vida que eu
que eu tava vendo, enfim, tendo contato com uma família queer, assim, alguém que é próximo de mim, sabe? 2 pessoas que são minhas amigas, assim, estavam gerando uma criança e montando uma família. E eu me enchi de felicidade. Eu acho que quando uma pessoa LGBT vence, assim, em algum assim, aspecto da vida, todo mundo acaba vencendo também, sabe? E, nossa, isso é uma inspiração enorme pra mim. Ter um amigo não binário montando uma família, assim. Então é muito, muito especial. Só que aí, nas conversas, ela começou a relatar muitas inseguranças e dúvidas sobre esse processo de gerar uma criança, né? E de montar uma família. Por quê? Porque todo esse sistema, assim, né, de família e nomenclaturas e tudo foi criado por um sistema fruto do patriarcado e com base apenas no mundo binário que a gente vive, né? De homem e mulher. Então, por exemplo, ela não queria ser chamada de mãe, por exemplo. Mas ela também não achava que se identificava tanto com o gênero masculino a ponto de ser chamada de pai, né? Então ela não queria levar o título nem de mãe nem de pai. Daí a gente ficou pensando, tá, mas como então que você poderia ser chamado, sabe? E aí a gente chegou à conclusão de que não existe uma palavra assim pra quem é não binário e gera uma criança e cria uma criança, sabe? E isso é muito triste, entendeu? E aí também ela tava nesse embate de tipo assim, será que eu quero descobrir o sexo do bebê? Porque daí eu já vou estar colocando ele nesse sistema binário, assim, de que todos nós crescemos, sabe? Que a gente já define a partir da genitália o que essa criança vai ser, o que ela vai gostar, o que ela não vai gostar. Então ela estava tentando ao máximo, assim, não fazer tudo que foi feito com ela, sabe? De determinar o gênero dela a partir do sexo biológico. E também lidar com as expectativas que a família dela e dele tinham com essa criança, né? De ter um neto. E enfim, os avós, né? Também colocam muita expectativa nessa criação. Então a gente foi, assim, debatendo e percebendo muitas coisas. A mesma coisa, a questão de ir ao médico, entendeu? Como assim tu tá gerando uma criança, mas tu não é uma mulher, não se identifica como uma mulher, não quer ser tratado como uma mulher. E aí ela buscou médicos específicos em atendimento LGBT, queer, o que é super raro, não é todo mundo que tem esses conhecimentos e essa sensibilidade, sabe? Então, assim, alguém em algum momento inventou essa especialização em atendimento de pessoas queer, né? E isso é uma coisa que fez muito bem para minha amiga, para a família que ela tá criando, de receber um atendimento com acolhimento e de alguém que não vai fazer perguntas desagradáveis ou perguntas muito intrusivas ou tratar de forma desrespeitosa durante o atendimento, porque isso também pode gerar vários traumas, né? Tanto para quem está gerando a criança quanto para o bebê que vai nascer já nesse contexto. Então é uma série de coisas e isso me leva muito a pensar sobre isso que eu falei no início do episódio, de que o mundo ele não está pronto, é um erro. A gente não pode cair nesse erro de que achar que as coisas estão prontas, que todos os sistemas que a gente usa e usufrui no dia a dia estão prontos. O sistema de saúde não está pronto, os jornais não estão prontos, as redações não estão prontas, tem muito para melhorar ainda, né? Que é
especificamente a área do meu trabalho. Tudo tá em constante aprimoramento e tem muitas coisas que precisam ser criadas, né? Tudo isso porque essa pessoa que eu gosto muito tava nesse embate de: será que eu devo ser chamada de mãe, de pai, de pai ou de mai? Eu não sei que palavra criar, que palavra inventar. Mas a gente precisa criar novas palavras, criar novas coisas. E aí, porque óbvio, né, que essa situação da minha amiga me levou a ter esses questionamentos. E eu recentemente também, eu fui convidado para ser padrinho de um casamento, né? E eu fiquei muito feliz, muito feliz com o convite dos meus amigos, porque são amigos que eu gosto muito, eu tô muito feliz de ver eles casando. Mas é mais um problema de nomenclatura que a gente tem, né? Tipo assim, eu já não... Tipo, eu não me sinto tão à vontade, assim, de me autodeclarar, tipo, padrinho. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma outra palavra, que não fosse nem madrinha, nem padrinho. Mas, mais uma vez, a gente acaba nessa limitação de só ter as coisas dos dois gêneros. E aí, óbvio que eu vou aceitar, vou ser padrinho e tá tudo bem me chamar de padrinho, porque acaba que o gênero masculino acaba sendo o que as pessoas mais me chamam e interagem comigo, e tá tudo certo, eu não tenho nenhum problema com isso. Só que também não é algo que eu me identifique 100%, sabe? Então fica essa lacuna, assim. E a situação da minha amiga também, que tá gerando uma criança, ela fez muito eu refletir e pensar sobre, tipo, tá, e quando eu montar uma família? Se algum dia, né, eu montar uma família, mas eu gostaria muito, eu também não sei do que eu quero ser chamado, sabe? Enfim, é uma realidade que eu não sei se todo mundo tem acesso ou tem com quem conversar sobre isso, mas mas eu acho que esse episódio eu queria fazer um convite para que as pessoas criassem coisas, criassem palavras, criassem produtos, criassem empresas. Porque é isso, o mundo não tá pronto, a gente tem muitas coisas que a gente pode melhorar e coisas que a gente não vê no mundo ainda, a gente tem a oportunidade de criar. Tanto que esse podcast nasceu dessa vontade de que, tipo assim, eu não via um podcast como esse no mundo, eu queria ter essas conversas que eu tô tendo agora com outras pessoas, e imagino que outras pessoas tenham vontade de ter conversas como essa com alguém, e aí acabou surgindo o podcast, né? Porque era uma coisa que eu queria ver no mundo, que ainda não tinha, e aí eu criei, e é algo que tá me deixando muito feliz. Pra tua informação. Então, eu queria que vocês ouvissem esse episódio e também talvez isso desperte uma vontade de vocês criarem alguma coisa no futuro, sabe? Um projeto pessoal. E mesmo como eu falei de brincadeira no início do vídeo, as palavras que eu acabo inventando e adaptando, elas não deixam de ser uma invenção. E elas não têm essa intenção de solucionar esse problema de, por exemplo, palavras que não existem para definir alguém ainda, como por exemplo, uma palavra para chamar as pessoas não binárias que geram família e crianças, né? Que não seja pai e mãe. Mas essas palavras bobinhas que eu invento, elas também têm uma função de talvez tornar o idioma e a comunicação mais engraçada, mais divertida. E eu acho que isso também é um motivo genuíno para criar novas palavras, sabe? Tornar a comunicação mais divertida, aproximar as pessoas. Elas não vão ser palavras que vão ser adicionadas ao dicionário, sabe? Mas elas cumprem esse papel de divertir o dia de alguém, por exemplo, né? E pra mim isso já é suficiente, já é uma criação que valeu a pena. E eu acho que
principalmente as pessoas da comunidade LGBT, elas estão muito acostumadas a criar palavras, criar expressões. Na verdade, elas têm essa questão de viver num mundo que não foi criado para elas, né? É uma coisa que eu sinto às vezes, que eu cresço num mundo, que eu vivo num mundo que ele não foi criado para mim. E talvez outras pessoas LGBTs, talvez outras mulheres, talvez também sintam um pouco isso, né? De que a gente vive um mundo que ele foi criado por homens e para os homens, né? E agora que a gente tá tendo um pouco mais de liberdade e autonomia para criar as nossas coisas, sabe? Então, esse episódio é um convite pra gente criar coisas novas, coisas que ajudem outras pessoas, coisas que traduzam sentimentos e vontades e amores que a gente ainda não conseguiu traduzir, né? Com palavras, com coisas. E empresas que façam coisas que ainda não fazem, sabe? Tipo, acho que isso é uma coisa que vocês podem adaptar para qualquer área da vida de vocês. Mas eu trouxe uma situação aqui, né, específica de palavras e de preocupação em criar uma palavra ou expressões novas que pudessem ajudar essa minha amiga, por exemplo, sabe? Que estava passando por esse momento. E eu tô chegando em casa agora, vou encerrar o episódio, mas eu queria muito que vocês refletissem sobre isso, né? Sobre coisas que a gente poderia inventar, criar no mundo. E talvez nem sempre precise ser com esse viés empreendedor, de lucrar. Às vezes, inventar uma palavra não vai te trazer retorno financeiro nenhum, mas pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Ou alegrar o dia de algumas pessoas, como é o caso do que eu acabo fazendo um pouco no meu dia a dia, com essas palavras que eu acabo inventando e adaptando, né? Mas eu acho que às vezes a gente, quando quer inventar alguma coisa, a gente acha isso muito difícil. E na verdade é mais fácil do que a gente imagina, né? Inventar alguma coisa ou adaptar alguma coisa. É só a gente ter um olhar atento, sabe, ao nosso redor, as coisas que a gente usa no dia a dia, as coisas que a gente fala. E era meio que essa reflexão que eu queria falar pra vocês, de que a gente tem que criar as coisas que a gente acha que vão causar um impacto, ou que vão melhorar a nossa vida, a vida dos nossos amigos, a vida das pessoas que a gente gosta, né? Então eu queria plantar essa semente na mente de vocês, para que a gente crie juntos coisas novas e palavras novas e muita coisa nova juntos, tá? Até semana que vem, beijos, até mais.